A noite caiu como um manto pesado sobre o acampamento. As fogueiras estalam, o vinho circula, as estrelas observam. Uma roda se forma ao redor do fogo maior. No centro, um homem de cabelos longos, olhos cor de âmbar e lenço escarlate no pescoço se levanta lentamente. Ele ergue uma taça de cobre, toma um gole de vinho forte, limpa os lábios com as costas da mão e fala. Me chamam de Ramírez. Filho de Mahari e neto de Cali. Nasci na estrada, no lombo de um cavalo, sob a primeira estrela do inverno, entre cordas de violino e cheiro de poeira. Cresci ouvindo histórias ao redor da fogueira, vendo minha mãe ler o destino nas cartas, e meu avô calar um homem só com um olhar. Somos ciganos, sim, mas somos mais do que isso. Nós ouvimos o que o mundo sussurra no vento. Nós sentimos o que a noite esconde. E sabemos, como nenhum outro povo, que os mortos, nem sempre ficam onde os enterramos. O que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 12 invernos. Mas o que vi, envelheceu minha alma como se eu tivesse vivido 1000 vidas naquela noite. Estávamos acampados perto de um vilarejo que não aparecia nos mapas. Era um vale silencioso, cercado de montanhas velhas e árvores retorcidas. Não passava vento ali, nem pássaros cantavam de dia. Os locais nos olhavam com medo, ou talvez com inveja. Não sei. Mas sei que havia algo estranho naquele lugar. Algo que nos observava, mesmo sem olhos. Nossa caravana era grande. Tendas coloridas, panelas fumegantes, crianças correndo com as mãos sujas de terra. Mas havia uma tenda, mais afastada, pintada de azul profundo e adornada com fitas vermelhas, onde morava a velha Marilu. Ela não era apenas uma avó. Ela era matriarca, curandeira, guardiã das histórias antigas. Tinha olhos tão escuros quanto breu e uma voz que parecia vinda de outro tempo. Quando ela falava, até os cães se calavam. Cuidava dos 5 netos com mão firme e coração brando. Toda noite, antes da meia-noite, ela acendia uma vela, caminhava pelo interior da tenda e dizia, com aquela voz cansada, mas autoritária: apaguem as velas, meus tesouros. Não deixem a luz atrair os maus espíritos. 3 vezes. Sempre. Era como um ritual. Dizia e depois sumia no escuro. E todos dormiam tranquilos. Eu mesmo ouvi essa frase tantas vezes que ficou gravada no fundo do meu crânio. Era uma prece. Era uma maldição. Era um aviso. A morte da velha Marilu. Essa história não se pode contar de qualquer jeito. Ela foi mais que um fim, foi como se uma estrela caísse do céu do nosso povo. E quando ela caiu, a noite ficou mais escura. Foi numa madrugada sem lua. Aquelas que a gente sabe, sem explicação, que algo ruim vai acontecer. Os cães não latiam, as brasas apagaram mais cedo, e os ventos sussurravam em línguas que ninguém entendia. Eu acordei com um silêncio pesado. Não aquele silêncio de descanso, não. Era um silêncio que grita. Que prende o ar nos pulmões e faz a pele sentir que alguma alma deixou o corpo. Fui até a tenda de Marilu. As fitas vermelhas da entrada, que costumavam dançar até sem vento, estavam imóveis. O pano estava puxado para o lado, como se alguém tivesse saído, ou entrado. Lá dentro, ela estava deitada sobre um cobertor roxo bordado com luas e corvos. As mãos cruzadas sobre o peito, segurando uma moeda de prata e um raminho de arruda seca. O rosto sereno, muito sereno para quem conheceu os perigos deste mundo. E o mais estranho, a vela da cabeceira ainda estava acesa. Fraca, tremeluzente, como a última respiração de uma vida longa. Não houve gemido. Não houve luta. Ela simplesmente foi. A aldeia cigana se uniu imediatamente. É assim com nosso povo, quando um vai, todos sentem o chão se abrir. Trouxemos sal grosso para as bordas da tenda. Colocamos ramos de alecrim sob a língua da falecida, para perfumar a passagem entre os mundos. A mais velha das mulheres trançou os cabelos de Marilu em forma de serpente, como manda a tradição, para que a sabedoria dela volte em outra filha do vento. Cantamos as Cali Romanes, canções fúnebres que só são entoadas quando um ancião parte. Homens bateram palmas em ritmo lento, como se cada batida fosse um chamado aos espíritos do passado. As crianças foram afastadas, mas os netos de Marilu não quiseram sair. Eles ficaram ao redor do corpo, de joelhos. Choravam sem fazer barulho, como se soubessem que aquele momento exigia respeito profundo, como quando se entra numa caverna onde dormem deuses antigos. O mais velho deles, Andrei, colocou uma fita da avó no pescoço e murmurou. Ela dizia que o corpo é só a casa. E que a alma é o viajante. No entardecer, levamos Marilu até a colina ao norte.
Ali havia um salgueiro chorão, antigo como os ossos do mundo, onde diziam que espíritos benevolentes guardavam os sonhos dos que partem. Antes de enterrá-la, colocamos objetos pessoais na cova. Uma colher de madeira usada nos chás de cura. Um rosário de ossos de gato preto. Uma pedra âmbar que usava no pescoço, para afastar o mal-olhado. E um pequeno espelho trincado, porque, segundo ela, nem a morte deve esquecer quem foi. Mas antes de jogar a primeira pá de terra, algo aconteceu. O céu escureceu, e não era noite ainda. Um bando de corvos deu 3 voltas sobre o túmulo, depois sumiu num voo torto. E um trovão estrondou do nada, mesmo sem nuvem no céu. Um cigano mais velho murmurou. Ela levou com ela algum segredo que não queria deixar para trás. Aquela noite, foi a primeira em que ninguém cantou. O acampamento estava afundado num silêncio que doía nos ossos. Os violões descansaram. O vinho secou nas taças. E o fogo queimava tímido, como se soubesse que a guardiã do calor havia partido. Mas o mais estranho foi que os netos não dormiram. Ficaram de olhos abertos, encarando a vela. Como se esperassem. Como se soubessem. E foi quando o relógio bateu a hora exata, a mesma hora em que Marilu fazia seu ritual todas as noites, que a voz apareceu. Do fundo da tenda, do meio do escuro, a mesma voz de sempre. Apaguem as velas, meus tesouros. Não deixem a luz atrair os maus espíritos. Mas agora, sem corpo. Sem sombra. Sem calor. E os meninos? Nenhum deles acendeu a vela depois disso. Depois da morte da velha Marilu. O acampamento nunca mais foi o mesmo. As noites ficaram longas. Longas como as estradas que cruzamos sem mapa, guiados só pela vontade dos ventos. E naquela escuridão, alguma coisa andava acordada. As velas, mesmo apagadas, pareciam arder dentro dos olhos dos netos. Eles já não falavam muito. O caçula, Emil, tremia ao menor assovio do vento. O do meio, Sasha, acordava gritando, jurando ter sentido dedos gelados sobre o peito. E o mais velho, Andrei olhava fixamente para o canto da tenda, como se esperasse ver a voz surgindo da sombra. Em nossa tradição, quando alguém muito antigo morre e a alma não aceita a partida, ela tenta voltar. Ou pior, fica entre os mundos. E os sinais estavam todos ali. As cobras começaram a se aproximar das tendas. As penas dos corvos apareciam sobre os pratos, mesmo cobertos. Aranhas surgiam na ponta das velas, como sentinelas do além. E o mais sinistro. Toda noite, na mesma hora em que Marilu costumava dizer suas últimas palavras do dia, a voz dela voltava. Exatamente a mesma. Sem tirar nem pôr. Sussurrando, como se estivesse atrás de uma cortina. Apaguem as velas, meus tesouros. Não deixem a luz atrair os maus espíritos. Na primeira noite em que ouviram a voz, ninguém falou nada. Pensaram, foi o vento, ou a saudade. Mas na segunda noite, a vela apagou sozinha. Sem sopro. Sem brisa. E a voz repetiu. Apaguem as velas, meus tesouros. Emil chorou. Sasha ficou pálido. Andrei? Ele se levantou, foi até a entrada da tenda e jogou sal grosso em círculo. Se for ela, que entre. Se for outra coisa, que o sal a queime por dentro. Mas a vela apagou de novo. E o silêncio voltou, como se o próprio escuro estivesse prendendo a respiração. Alguns da tribo queriam partir. Disseram que o espírito de Marilu estava preso no acampamento, ou que algum espírito usava a voz dela para enganar. Uma anciã avisou. Quando a voz dos mortos não muda, é porque algo aprendeu a imitá-los. Talvez não seja Marilu, talvez seja algo que ouviu ela por tempo demais. Ninguém dormia mais. As crianças foram enviadas para tendas afastadas. O vinho virou remédio. O tambor, lamento. O medo fazia parte da sopa, da roupa, da terra. Foi então que, na quarta noite, quando o vento uivava como fera ferida, Zoro apareceu. Zoro era um cigano velho, forte, e cheio de vinho no corpo e coragem na alma. Ria da morte como quem já morreu antes. Ele ouviu o relato dos netos, deu um trago fundo na garrafa e disse: se é alma, vai ter que me encarar. Se é truque, vou descobrir agora. Pegou uma vela nova, acendeu bem na entrada da tenda dos garotos e bradou: Marilu, se és tu, mostra a tua cara. Se não és, cuidado, eu carrego ferro, fogo e fé. A fogueira central estalou como se estivesse ouvindo. O vento parou. E então, a voz veio. Mais clara do que nunca. Apaguem as velas, meus tesouros.
Não deixem a luz atrair os maus espíritos. Mas agora, a voz parecia se mover. Vinha do fundo da tenda. Depois da parede. Depois, do chão. Zoro não hesitou. Entrou com a vela erguida, o vinho na mão, e o coração firme como punhal. Dentro da tenda, o silêncio era grosso, quase sólido. Zoro foi seguindo a voz, passo a passo, até a parte de trás da tenda. Ali, entre panos velhos, barricas de ferro, e um caldeirão virado, a vela iluminou algo que se mexeu. Era um olho. Pequeno. Redondo. Depois, outro. Depois, uma pena. Zoro se abaixou, puxou com firmeza o tecido, e lá estava ele. O velho papagaio da Marilu. Todo sujo de cinzas, penas desalinhadas, olhos arregalados. E ele, falava. Apaguem as velas, meus tesouros. Não deixem a luz atrair os maus espíritos. A ave, que todos pensaram ter fugido ou morrido no dia do enterro, tinha se escondido entre panelas e panos, provavelmente com medo do luto, do choro, dos tambores. Mas com a solidão, com a ausência da dona, ele repetia o que ouviu durante anos. A mesma frase. A mesma hora. Como se estivesse chamando sua alma de volta. E foi assim que descobrimos que não era espírito. Era saudade. Era memória viva em penas e ossos. O velho papagaio virou o guardião do acampamento. Os netos o alimentaram com carinho, como se fosse o último pedaço da avó neste mundo. E até hoje, de vez em quando, alguém ouve, ao cair da noite. Apaguem as velas, meus tesouros. Não deixem a luz atrair os maus espíritos. E cada vez que ouvimos, sentimos. A presença dela não se foi, ela apenas mudou de forma. Porque no nosso povo, meus irmãos, os mortos nunca vão embora de verdade. Eles ficam nos gestos, nos objetos, nos bichos que amaram. E às vezes, até na voz de um velho papagaio. A vida na estrada nos acostuma com o incerto. Cada lugar tem seus cheiros, seus ventos, suas histórias enterradas no pó. Mas o que vivemos naquela temporada, perto da serra, aquilo não foi estrada, foi desvio. Foi caminho que não devia ter sido trilhado. Meu nome é Dário Silvano, cigano de nascença, filho de Nicolai e Isabela. Cresci aprendendo a escutar antes de falar. O mato fala com quem sabe ouvir. Os bichos também. Aprendi cedo que nem todo silêncio é vazio. E que às vezes o que não se diz é o que mais pesa. No acampamento, nossas manhãs começavam antes da luz. O cheiro do café preto misturado com lenha úmida. O barulho das galinhas sendo soltas e os passos ritmados do velho Nico alimentando os cães. Rosca, Zoran e o pequeno Miro, que sempre latia pro próprio reflexo na água. Havia uma calma boa nas manhãs de estrada. Um sossego de quem sabe que não vai ficar, mas que por um tempo pertence. Às vezes parávamos uma semana, às vezes só 3 dias. Cada parada era um aprendizado novo. Quando criança, ajudava minha mãe a montar o altar. Pano branco, galhos secos, moedas, sal. Meu irmão Emil sempre foi mais impaciente. Trabalhava com o pai, aprendendo a moldar ferro. Tinha mãos fortes e pouca fé nas coisas que não podia ver. Crendice, Dário, ele dizia. Você e mamãe ficam ouvindo o vento, como se o vento pagasse conta. Mesmo assim, ele era bom de coração. Protegia os mais novos, contava histórias à beira da fogueira. Mas zombava do que chamava de misticismo sem sentido. Foi ele quem puxou o lenço vermelho da estaca. Estávamos acampados perto de um desfiladeiro seco, num terreno que nos deixaram usar por uns dias. As noites eram frias e cheias de insetos. O sol, durante o dia, rachava a terra feito pele mal curada. O vento soprava de leste e havia um cheiro doce no ar, como flores secas
guardadas tempo demais. Fomos buscar água num córrego baixo quando Emil achou aquilo. Uma estaca de ferro cravada na terra, decorada com tecidos desbotados, moedas presas por cera, uma ferradura enferrujada e, no topo, um lenço encarnado bordado em dourado. Eu paralisei na hora. Isso é promessa, murmurei. Daquelas que selam coisa velha, coisa que não se fala mais, mas ele deu risada. É só pano, Dário, e tá bonito, ó. Puxou o lenço sem cerimônia e amarrou no punho. O estalo que a estaca fez foi como se o mato respirasse fundo. Os galhos estalaram, um pássaro soltou um canto que não reconheci, e o vento parou só por um segundo seco, um segundo que durou mais do que devia. E então, nada naquela hora. Mas naquela mesma noite, o lampião apagava sozinho. A lenha não acendia. Os cães pararam de comer. Rosca rosnava para o vazio. Zoran latia para o teto e o velho Nico apenas andava em círculos. Meu pai disse que era mudança de tempo. Minha mãe não falou nada, só cobriu os espelhos. No segundo dia, minha mãe começou a se calar. Sentava perto da fogueira, costurando sem ver a agulha. Seus olhos fixos em algo que não estava ali. Quando perguntei, ela sussurrou: "Tem coisa caminhando com a gente agora. Eu sinto." Veio grudado no rastro dele. À noite, ela começou a ouvir nomes soprados no escuro. Disse ter visto um vulto de mulher parada entre os cactos, com os pés fora do chão. O cheiro de flor morta invadiu o acampamento. A água do poço amanheceu turva, com uma leve espuma oleosa. Zoran não latiu mais. Só se encolheu debaixo do reboque e ficou olhando para um ponto fixo no nada. Emil começou a se irritar. Reclamava de calafrios. Dizia que o tempo parecia andar para trás. Contou que teve um sonho, mas não quis dizer do que. Ficava coçando o pulso onde usava o lenço. A pele ali começou a escurecer, como se tivesse sido queimada de leve. Naquela tarde, ele cortou o dedo com o alicate de ferraria. E o sangue não parava. Minha mãe ficou pálida e murmurou uma reza que eu não conhecia. Depois, foi para o altar e passou sal no chão ao redor. Só então, notei que o altar havia mudado de lugar. E ninguém move altar em acampamento. Nem por engano. Foi então que meu pai, Nicolai, cansado daquilo tudo, decidiu que era hora de pedir ajuda. A estrada levou a gente até Dona Mirela. Agora, ela vai nos dizer o que a gente trouxe. Mirela era velha de antes da estrada. Morava num acampamento afastado, erguido no vale sombrio que o nosso povo evitava. Diziam que ela tinha dons antigos, mas que pagava caro por eles. Os que passavam por lá voltavam mudos ou chorando. Chegamos ao cair da tarde. As tendas eram largas, mas cobertas com peles e fitas negras. Ninguém falou conosco. Só os olhos de crianças seguindo nossos passos. E então, ela apareceu. Magra como uma árvore ressecada. Cabelos brancos, desgrenhados, arrastando-se no chão. Um olho cego, o outro amarelo como âmbar queimado. Trouxeram o que não podiam tocar, ela disse, sem que explicássemos nada. E agora, o que era amarrado se amarrou em vocês. Ela pediu o lenço, que Emil ainda guardava. Ao tocá-lo, seus dedos sangraram. Jogou o pano no fogo e derramou vinho com ervas no chão. Fez um círculo de sal em volta da nossa tenda. Mandou cada um de nós dormir com pedra nos pés e azeite na testa. Durante a noite, ouvimos gritos ao redor, como se o lenço estivesse gritando para não morrer. Na manhã seguinte, o peso da escuridão parecia ter sumido. Minha mãe acordou leve. Ria. A água voltou a ser limpa. O vento parou de falar. Mas os cães não estavam lá. Fomos encontrá-los no fundo da trilha, deitados, um ao lado do outro, imóveis, com os olhos abertos, fixos no céu. Nenhum sinal de ferida, nenhum sinal de luta.
Apenas silêncio. Rosca, Zoran, Nico, fiéis como eram, levaram com eles o que nos seguia. Dona Mirella olhou para os corpos e disse: os bichos veem antes, e se preciso, morrem para proteger quem não vê. Voltamos para a estrada no dia seguinte. A dor dos cães, a gratidão pela mãe viva. Emil nunca mais tocou em nada que não fosse dele, e nunca mais zombou do que não entendia. Ele carrega o trauma até hoje. Anda com um pano branco amarrado no pulso, sempre. Diz que é para lembrar o que não se deve esquecer. Às vezes, acorda suando, chamando pelos cães. Outras, passa a madrugada sentado na beira da estrada, em silêncio, olhando para o escuro como se visse algo voltando. Ele nunca mais dormiu de barraca, nunca mais se aproximou de promessas alheias. E, quando o vento muda de direção de repente, vejo seu corpo endurecer, como se o tempo voltasse, só para ele. Até hoje, quando vejo uma fita pendurada num galho ou um altar de promessa, eu abaixo os olhos e sigo o caminho. Porque às vezes, o que vem com a gente, só larga quando arrasta algo embora. E o que fica mesmo, é o que não se vê, é o que continua vivo por dentro. Setembro no interior do México arde de um jeito diferente. Não é só calor, é uma quentura espessa, como se o próprio ar estivesse pesado de segredos. Aqui, no acampamento de Sombral, a terra racha feito couro velho e o vento sopra quente, carregando o cheiro de cabras, lenha e suor antigo. Eu sou Lorenzo, nascido e criado entre os ciganos. Meus avós vieram da Andaluzia, cruzando desertos e promessas, até fincar raízes nesse rincão seco, entre os espinhos da Sierra Madre. Vivo com minha irmã Selene, minha avó Yara e Tito, o homem que dizem ser meu tio, mas ninguém confirma. Com certeza, nosso cotidiano é simples. Pela manhã, colhemos ervas medicinais. À tarde, costuramos tecidos, cozinhamos, e à noite lemos as cartas e escutamos as histórias dos mais velhos. Mas nesses dias, a natureza parece contida. As que costumavam cantar até explodir os tímpanos silenciaram. Os cães se recusam a sair das sombras. E os corvos apareceram. 3, pousados no mesmo galho, olhando direto para nossa barraca. A avó Yara não gostou. Cuspiu no chão e murmurou: 3 sombras, 3 dias. O véu tá fino, Lorenzo. Muito fino. Eu ri. Mas no fundo, senti a pele arrepiar. À noite, Selene teve um sonho. Disse que viu um homem sem olhos rondando as tendas, cantando com uma voz de criança. Quando acordou, seus pés estavam sujos de terra, mesmo ela tendo dormido dentro da barraca. Yara nos fez beber chá de ruda e defumar as entradas com sangue de galinha preta. Mas eu sabia, alguma coisa havia entrado com o vento. Na noite daquele dia acordei suando. Não era só o calor, era um suor que vinha de dentro, um incômodo que grudava nos ossos. O relógio da parede continuava parado às 3h33. Tentei mexer nos ponteiros, nada. Troquei as pilhas, nada. Tive a impressão de que, ao tentar forçar os ponteiros, eles estavam quentes, como se o tempo ali dentro estivesse em brasa. Lá fora, o acampamento estava estranho. O ar tinha cheiro de cobre velho e hortelã queimada. Não fazia sentido. Os cães não latiam, mas também não dormiam. Só observavam, imóveis, como se esperassem por algo que nós ainda não podíamos ver. Um deles, o mais velho, uivou, de costas para a mata. E isso é ruim, muito ruim. Ciganos antigos dizem que quando um cão uiva sem ver, é porque sente o que não tem forma. A avó Yara passou o dia em silêncio. Isso me assustou mais do que qualquer barulho. Ela espalhou cinzas pela entrada da barraca e acendeu 3 velas negras ao redor de um espelho virado para a lona. Quando perguntei o que estava fazendo, ela apenas murmurou:
Vamos precisar ver sem os olhos. À tarde, Selene piorou. Ficava parada olhando para o alto, como se visse fios invisíveis no céu. Começou a desenhar símbolos com carvão nas paredes da barraca. Símbolos que eu nunca tinha visto. Pareciam espirais dentro de espirais, como portas desenhadas no escuro. Quando perguntei o que eram, ela apenas disse: ela me mostra nos sonhos. A moça da floresta. Mais tarde, quando o sol começou a morrer atrás da serra, a floresta mudou de som. Era como se tudo tivesse mergulhado debaixo da água. O mato balançava, mas o vento não vinha. As folhas se mexiam como se alguém passasse por dentro, mas a trilha estava vazia. O mais estranho aconteceu com os sinos de bronze que tínhamos pendurado há anos no caramanchão. Eles foram feitos por um ferreiro cigano que dizia que o bronze canta quando o invisível passa. E naquela tarde, os sinos começaram a girar em direções opostas, mas não havia vento, nem brisa. Tito, que até então zombava de tudo, ficou quieto. Olhava para o chão, puxando a barba. Depois, murmurou: vi algo na trilha, mas quando olhei de novo, não estava mais. Era como uma mulher, ou um bicho em pé, ou uma sombra que andava. Ficamos em volta da fogueira mais cedo. As crianças, que normalmente correm e cantam, se juntaram sem ninguém chamar, todas em silêncio. Uma delas, a pequena Carmen, se aproximou de mim e disse com voz quase sem som: ela está escutando tudo, Lorenzo, até quando a gente pensa calado. Aquela noite dormi mal. O calor era opressivo. Não havia espaço no peito para puxar o ar direito. Sonhei, ou algo próximo disso. Estava sozinho no meio da mata, e as árvores estavam viradas com as copas para o chão e as raízes no céu. Um cheiro de sangue fresco escorria dos galhos como se fossem velas derretendo carne. No outro lado, vi minha irmã, Selene, com o rosto coberto de fitas vermelhas e uma faca na mão. Ela sorria, mas os dentes eram muitos, mais do que cabiam na boca. Acordei com a sensação de estar sendo observado. Levantei e abri a lona da barraca. Lá fora, todos os espelhos estavam virados para mim. Todos, até os que estavam guardados. Dentro das caixas de veludo do altar da avó, um sussurro me percorreu a nuca, como se alguém passasse por trás. A terceira noite é quando ela escolhe. O terceiro dia começou errado. O céu não clareou como nos outros dias. Era como se estivesse coberto por uma camada de poeira grossa, espessa, tingida por um tom amarelo doente. O calor não era só físico, parecia vir de dentro, uma febre do mundo. O tempo estava deformado. Os ponteiros do relógio continuavam presos às 3h33, mesmo com pilhas novas. Era como se o tempo tivesse desistido de andar. O acampamento inteiro respirava com dificuldade. As crianças estavam caladas. Os adultos se entreolhavam com olhares cansados e inquietos. E minha avó, Yara, passou horas sentada no chão da tenda, com um espelho antigo coberto por um pano vermelho e um rosário de dentes pequenos enrolado nos dedos. Naquele dia, Selene não falou. Apenas desenhou espirais com um carvão nas paredes internas da lona, repetindo movimentos circulares, cada vez mais rápidos, como se estivesse presa num transe. Eu tentei falar com ela, mas ela parecia distante, como se estivesse do outro lado, de um vidro grosso, onde minhas palavras não podiam alcançar. À tarde, Yara me chamou com voz rouca, como se tivesse envelhecido 20 anos em uma noite. Disse que iríamos selar o círculo de proteção. Era nossa única chance. Sal negro, ossos de cabra, espelhos virados para dentro e silêncio absoluto. Ela vem hoje, disse, e ela não vem para ser vista. Vem para escolher. Tito, que até então se recusava a participar dos rituais, teve um ataque de fúria. Atirou uma tigela no chão e saiu do círculo, murmurando algo sobre ouvir sussurros do mato. Não o vimos mais depois disso. O cavalo dele foi encontrado solto perto da trilha, com os olhos arrancados e a língua furada, com espinhos de mandacaru. A noite caiu como um pano quente e sufocante. O fogo foi aceso no centro do círculo, mas as chamas não estalavam. Oriam, sem som. O zumbido que vinha da mata era contínuo, como o barulho de um enxame invisível. Era um som que não vinha pelos ouvidos. Ele vibrava dentro dos ossos. Foi então que as velas se apagaram, todas de uma vez, e os espelhos começaram a trincar, um a um, primeiro lentamente, depois todos de uma só vez, como se algo estivesse tentando sair de dentro deles. Selene levantou com os olhos vidrados, sorria e chorava ao mesmo tempo. E então, no meio do mato, envolta numa neblina fina que cheirava a cobre e doce queimado,
ela apareceu. Flutuava como se não tocasse o chão. O corpo era coberto por véus negros, rasgados, e onde deviam estar os olhos, havia apenas 2 cavidades. Vivas, pulsantes, cheias de algo que não era luz, menos era a ausência dela. O ar ao redor dela tremia como ar quente em estrada de terra. A coisa se movia lentamente, e cada passo que dava fazia as árvores se curvarem. Mesmo sem vento, minha avó começou a murmurar orações antigas em Caló, mas sua voz se afogava no ar. Era como gritar debaixo d'água. As crianças começaram a gemer, agarradas umas nas outras. Um cheiro de vela derretida com sangue fresco encheu o ar. E eu senti ela dentro da minha cabeça, não falando, pensando dentro de mim. Era uma voz que não era voz. Vocês prometeram, vocês esqueceram, e agora eu escolho. Naquele instante Selene caiu no chão, com os olhos revirados e as mãos apertadas contra o peito. A vó Yara perdeu o fôlego e desabou. Tudo escureceu, como se o mundo tivesse piscado e se esquecido de acender de novo. Não lembro de mais nada. Despertei, no chão, fora da tenda. O dia seguinte havia nascido. O calor persistia, mas havia uma estranha sensação de fim, de luto espalhado no vento. Yara estava sentada, mas não se movia, não piscava, como uma estátua. Selene balbuciava baixinho, repetindo o nome da floresta. Sombral, 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 como uma oração torta. Tito não foi encontrado. Nem vestígios, nem pegadas. O relógio da parede continuava parado. As folhas não se mexiam. E os espelhos, até hoje, viram sozinhos quando ninguém está olhando. Às vezes me pergunto se ainda estamos no mesmo mundo. Se aquela noite foi um limiar que cruzamos sem perceber. Talvez ainda estejamos presos lá, dentro de alguma dobra da floresta, vivendo uma repetição maldita sem saída. Ou talvez tudo tenha sido um aviso. E o pior ainda, nem começou. Sei de uma coisa. Algumas entidades não querem ser vistas, querem ser sentidas. E quando sentem que foram esquecidas, elas voltam para escolher de novo.